Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta terça-feira, já dia 13 de janeiro de 2026. E temos bastante coisa interessante para tratar. Vamos lá, vamos ver qual é a nossa pauta hoje aqui. Então, vamos lá, vamos começar por aqui. Primeiro, um comentário de uma nota que eu dei ontem, de um vídeo que eu soltei do ministro Renan Filho, né? O ministro Renan, gravou um vídeo, né, no domingo, dizendo que o Tocantins estava entre os estados que ainda não tinham regulamentado. São 17 estados e o Tocantins estava no meio, não tinha regulamentado ainda, se adequado àquela lei que fixa em R$ 180 os exames para a CNH. E o ministro deixou claro que não é um exame, são todos os exames, dois exames, né? Os dois por R$ 180. É isso que tem que cobrar. O presidente do Detran do Tocantins, o Erci, meu amigo Erci Filho, entrou em contato comigo e disse que o Tocantins já se adequou sim. Inclusive, foi enviado um ofício, está aqui para vocês verem, tá? O ofício que foi enviado ao secretário nacional de trânsito, o Adroaldo de Lima Catalão, na sexta-feira, né? Deixa eu ver isso mesmo, na sexta-feira, dia 9, tá vendo aqui, ó? Dia 9, em que ele cumprimenta e o secretário avisa lá, que foi sirvo do presente para comunicar que este departamento estadual de trânsito, né, disposto da portaria 927 e tal, da Secretaria lá Nacional de Trânsito, que estabelece o teto para público devido à avaliação, papapá. Então, ou seja, para comunicar o cumprimento, né, por esse departamento de trânsito, tá vendo aqui, ó? Então, aqui foi comunicado, o Erci deixou claro para mim que foi comunicado esse secretário nacional do trânsito do cumprimento, que então o motorista do Tocantins já pode, aquele candidato a motorista do Tocantins, já paga apenas R$ 180, segundo o Erci me falou, e está aí esse ofício, né, que foi enviado à Secretaria Nacional de Trânsito, então o Tocantins está ok, beleza? Se tiver alguma divergência, vocês me avisam aí que eu vou atrás do Erci, mas ele garantiu, eu tenho certeza que está tudo certo, tá? Então, beleza. Bom aí, como eu disse, essa questão do CNH não é luxo, não é capricho, é uma exigência hoje do mercado. O jovem, para chegar no mercado, tem que chegar com carteira de habilitação, então é muito importante. E esse programa do governo Lula foi fundamental, essa decisão, porque facilita, democratiza o acesso, né? Que é muito caro, né? Para uma pessoa que ganha pouco tirar sua CNH, ok? Então vamos lá. E vamos aqui para o meu in-off dessa terça-feira, né? O destaque que eu dou é esse, que os deputados estaduais que Vanderlei não quer nem próximo da base palaciana. Vamos ver o que é isso? Eu fiz um levantamento nos últimos dias com fontes importantes dentro da Assembleia, tá? Conversei com bastante gente dentro da Assembleia e levantando, gente que conhece muitos bastidores da Assembleia e levantando quem é quem, porque desde que o governador voltou, né, com a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, depois avalizada pela segunda turma, né, do Supremo Tribunal Federal, que vem dizendo que o governador tem lá os deputados, e falam de 11 deputados que o governador não quer graça com eles, né? E aí eu venho levantando, aí conversando, e o pessoal me confirmou. Bom, vamos ver aqui então o que eu trago, olha. Ele tem 11 deputados que ele não quer, mas desses 11 deputados, primeiro é o seguinte, ó, alguns porque já não pertenciam ao grupo do Palácio, o caso do Júnior Gel, do Eduardo Mantoan, ele e a Cíntia, desde antes das eleições de 2024, já tinham se afastado do Palácio, depois eles tentaram aproximação, aí depois não deu certo, se afastaram, ok? Então já tinha alguns que não tinham muita aproximação. O caso do Gipão, por exemplo, tentou se aproximar várias vezes e não deu conta, dizem que é por causa da relação dele com os Dimas, né, com o ex-prefeito Ronaldo Dimas, que foi adversário do governador Vanderlei em 22, e com o Thiago Dimas e tal. Dizem que é isso, mas ele tentou, não conseguiu uma aproximação. Dizem também que o senador Eduardo Gomes até hoje tenta fazer uma ponte, mas não tem dado certo essa aproximação do Gipão. Fora esses, tem aqueles que eram da base, mas o que aconteceu? Nessa ausência de cerca de 90 e poucos dias do Vanderlei, eles se aproximaram do governador interino, o Laurez Moreira,
Então, como eu digo aqui, arrastaram as asas para o então governador em exercício Laurez. Houve até quem chegou a assinar o pedido de impeachment contra o Vanderlei, lembra que estava tentando aquelas 16 assinaturas para o impeachment do Vanderlei, e teve alguns que assinaram, ok? Então o que aconteceu? Essas pessoas que eram próximas ao Vanderlei, elas perderam esse prestígio, ficaram desprestigiados. Aí me sentaram, desses 11 ele não quer graça, mas diz que desses 11 tem 5 que quer menos ainda, menos ainda. Desses 5 tem 3 que nem pensar, nem pensar. Esses 3 são o Jorge Frederico, o Olinto Neto e o Valdemar Júnior. Desses 3 aqui, ele foi muito ligado a esses 3 deputados. O Valdemar Júnior, por exemplo, em fevereiro do ano passado, quando estava discutindo a questão das comissões permanentes, estava certo que o Newton Franco ia ser o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O governador meteu o pé na comissão e colocou lá, empurrou goela abaixo o Valdemar Júnior, né, e tirou o Newton Franco. Aí depois o que aconteceu? Chegou naquela discussão sobre empréstimo de 1,7 bilhão junto ao Banco do Brasil que o Laurez estava fazendo. O grupo do Vanderlei tentou esvaziar e quem poderia ter segurado era o presidente da CCJ, que era o Valdemar Júnior, e que não segurou. E nessa ocasião, o Newton ficou muito fiel ao Vanderlei. Se o Newton fosse presidente da CCJ naquele momento, esse empréstimo provavelmente teria muita dificuldade de passar. Então esse é um ponto. Outro aí, o Jorge Frederico. O Jorge Frederico, o governador até se desgastou muito, porque para bancar a candidatura do Jorge Frederico a prefeito de Araguaína em 2024 contra o Wagner Rodrigues. Bancou a candidatura e tal. E agora o que aconteceu? O Jorge se aproximou do Laurez, virou líder do Laurez, da bancada do Laurez na Assembleia Legislativa, né? E o Olinto Neto também, que se aproximou do Laurez, o Olinto, que o pessoal dizendo para mim que era o mais próximo, e toda a viagem internacional do Vanderlei ele estava junto, cara de toda hora, 24 horas do lado do Vanderlei, também se aproximou do Laurez. E os outros 2 são o Luciano Oliveira. Dizem que tentaram aproximar o Luciano Oliveira essas últimas semanas do Vanderlei, diz que não deu certo, não conseguiram. E também o Eduardo Dertins também diz que é outro, que o Eduardo Dertins andou afastado, era do grupo, se afastou do grupo, aí houve uma aproximação dele, né, agora recentemente, eu acho que foi até via Amélio Carlos, o Amélio fez a reaproximação e agora com o afastamento ele ficou próximo do Laurez, agora parece que azedou de vez, né, azedou de vez. Então esses são os 5 nomes que mais. Agora na bancada federal, quem é considerada persona não grata no Palácio se chama Toinho Andrade. Toinho também se aproximou muito do Laurez, lembrando que é outra candidatura a prefeito que o governador se desgastou e bancou em Porto Nacional. O Toinho foi o principal adversário contra o prefeito de Porto Nacional, né? E aí o que acontece? O governador bancou isso, e agora o Toinho se aproximou do Laurez, então é outro. Lembra que o Vanderlei chegou na ocasião até dizer o seguinte: olha, se o Toinho, você é meu irmão, se você entrar no buraco, não sei o que, eu entro junto. Lembra que o governador até fez um discurso assim antes da eleição? Azedou o negócio, ok? Então é isso. E outros que não têm espaço, que como eu já disse, já era esperado, né? O caso do Gipão. O Gipão está na geladeira, ele tentou muitas vezes se aproximar, não deu conta, não conseguiu. O Eduardo Mantuan, que eu disse que ele e a Cíntia, já antes das eleições municipais, se afastaram, eles tentaram fazer uma aliança com o Palácio, Paço e Palácio para 2024, não deu certo, o governador insistiu com a candidatura da Jânade, e aí, inclusive a Jânade era outra que tinha sido expurgada, né? E agora está nos braços do governador novamente, né? Ela está muito bem governador, lembra que ela virou uma metralhadora giratória nas últimas semanas do Vanderlei, mas nesse período ela ficou fiel ao Vanderlei, se ajeitou com o Vanderlei e eles estão bem. O deputado Danilo Alencar, lá de Porto Nacional, de Paraíso, que entrou no lugar do Fabion, que virou prefeito de Tocantinópolis, né? Também não está bem. O Júnior Gel é outro. Agora é o seguinte, uma coisa importante, tá? Eu já observei isso e quero reforçar. Isso aqui é preocupante para o governador, porque dá uma maioria muito apertada.
O governador, então, são 11 na oposição, esses 11 que eu citei. Então, o governador só tem 13 na base dele, que é uma maioria magra, uma maioria apertada. Ele não conseguiria, por exemplo, aprovar uma PEC, que ele precisa de 2/3, ou seja, 16 deputados. Teria que fazer um esforço muito grande nessa situação, tá? Considerando a situação, para ele conseguir aí o voto de 16 deputados. Então, assim, eu acho muito complicado o governador ficar com esse grupo muito pequeno aí. Agora, o que eu tenho de curiosidade, né, vamos ver só na volta da Assembleia, como que vai ser a postura desses deputados, né? Se vai ser cordeirinho de Deus, porque, assim, ultimamente, como eu disse, nós não temos a oposição. Faz mais de 10 anos que nós não temos oposição na Assembleia. Isso é ruim, isso é péssimo para a democracia. E aqueles que são postos na geladeira são postos e ficam numa situação de indignidade. Nós vimos vários. A única exceção que eu coloco é a Jânade. Única exceção. Todos os outros, vaquinha de presépio, foram para a oposição, abaixaram a cabeça e sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Foi isso que nós vimos, não é oposição, era os que foram degradados do palácio. Vaquinha de presépio, sem dignidade nenhuma, de cabecinha baixinha, não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor. Eu quero ver como que vai ser a postura, se vai ser essa postura ou se vai ter uma oposição de verdade, de fato. Não é assim ser contra o governo, né? É só essa a questão. É de promover o debate, né? Um debate mínimo, que a Assembleia não tem faz muitos anos. Um debate democrático, produtivo, construtivo. Isso é muito importante. Eu quero ver isso na volta agora da Assembleia. Uma coisa que eu mais quero observar na volta da Assembleia é isso, tá bom? Se vai ter realmente uma oposição... ou se vai ter essa vassalagem que marca a Assembleia há muitos anos.